É preciso, primeiro, que fique bem claro para a população em geral que não é por acaso que coisas do tipo alterar as datas das eleições majoritárias para a presidência para anos de Copa do Mundo, né? Então são anos que têm 6 meses a menos para se discutir política, são anos em que tem outros focos, é melhor do que passar um ano inteiro discutindo o andamento de um governo. Mas nessa edição de 2014, para os brasileiros há uma diferença bastante significativa. Eu tenho usado a analogia da fábrica de salsicha. Minha irmã estuda veterinária, minha irmã Camila, querida, estuda veterinária na Federal de Pelotas, e ela me disse que visitou uma fábrica de salsicha e que desde então não come mais salsicha. Está acontecendo no Brasil um pouco desse processo de descobrir como se fabricam as coisas. Nós somos apaixonados por futebol, mas por outro lado também descobrimos como se faz uma Copa do Mundo, que a Copa do Mundo tem implicâncias na área da saúde, da educação, da segurança pública, e que essas consequências têm sido danosas para a população brasileira, muito ruins, gastos muito altos. Nós descobrimos que a FIFA fica com todo o lucro, coisas dessa natureza. Então acredito que mais do que o resultado dentro de campo, o resultado da existência do acontecimento dessa Copa no Brasil vai trazer consequências prejudiciais à imagem do governo brasileiro, que se atrelou à Copa desde 2007, quando foi enviada a proposta pela CBF, e depois, a partir de 2009, quando o Brasil foi escolhido, a partir de 2007, quando o Brasil foi escolhido, e depois as sedes em 2009, o governo tem mantido a sua imagem atrelada. Então acredito que o resultado da Copa para o governo já é bastante negativo, e que se o Brasil não ganhar a Copa, então vai ser talvez uma catástrofe para o governo, que vai ter resultado nas urnas. Agora não se pode dizer que seja determinante de um sucesso ou insucesso da candidata do governo em relação à eleição, né? A FIFA tem como principal fonte de recursos a Copa do Mundo, né? Então é muito importante para a FIFA que a Copa do Mundo aconteça de determinada maneira. Nós poderíamos dizer, por exemplo, não, vamos fazer a Copa do Mundo, mas vamos alojar as equipes em escolas, como fazem todos os outros esportes amadores, por exemplo. Não pode ser assim, né? A FIFA tem um conjunto de parceiros privilegiados, e nessa volta que os mega-eventos estão fazendo em países subdesenvolvidos, esses parceiros privilegiados têm sido mais do que privilegiados, né? Sobretudo a construção civil. Não por acaso a construção civil doou 75% dos recursos à campanha do governo federal para a presidência da presidente Dilma, né? Interessada em contratos do tipo e da natureza que nós tivemos agora para a construção dos estádios e obras em geral no período da Copa, e sob o selo da Copa do Mundo, né? E a FIFA tem também um projeto específico para o período da Copa do Mundo nos países onde ela acontece. No Brasil e na África do Sul, sobretudo, a FIFA conseguiu ir além do que costumeiramente consegue ir, né? Na África do Sul nós tivemos tribunais mantidos e organizados pela FIFA, uma aberração, né? Nós temos 2 zimbabuenses presos até hoje, condenados a 15 anos de prisão, foram presos numa quarta-feira, acusados numa quinta-feira, condenados numa sexta-feira da mesma semana, né, por tribunais da FIFA. E no Brasil ela conseguiu se espalhar de tal maneira que nós poderíamos dizer que a FIFA conseguiu, durante esse período da Copa do Mundo e o período anterior e um pouquinho do período posterior, ser talvez a instituição mais forte no país, né? Nós temos questões do tipo, a Lei Geral da Copa do Mundo alterou legislações que eram importantíssimas para a população brasileira, como, por exemplo, a lei do Estatuto do Torcedor, né? Nós temos aí na área da educação física e do esporte um acúmulo de que a lei do Estatuto do Torcedor conseguiu fazer avanços históricos, né? Como a divulgação de dados em relação a valores de partidas e, sobretudo, a proibição da comercialização e do consumo do álcool nos estádios, que é um fator de prevalência sobre o comportamento violento nos estádios, né? A FIFA conseguiu, primeiro, suspender essas leis, uma manobra na Câmara de Deputados, enviando para os municípios e estados essa discussão, e a gente sabe que daí o lobby das grandes empresas é muito forte, e
além de conseguir suspender essas legislações, a FIFA enfraquece, né, desestabiliza o conjunto da legislação brasileira, porque abre precedentes para que essas coisas aconteçam de novo. Um exemplo, o regime diferenciado de contratações, que é um projeto de lei do governo federal que já está em andamento, altera a forma como nós contratamos obras públicas no Brasil. E é um avanço para a sociedade brasileira que essas obras públicas aconteçam por meio de licitação pública, aberta, né? Que não sejam moeda de troca na mão de políticos. Durante esse período de regime diferenciado, isso pode acontecer, porque a licitação fica enfraquecida, são feitas apenas seleções públicas e essas seleções públicas não passam pelo crivo de instituições mais fortes, como acontece no caso de licitações. Os governantes em geral, né, os governos em geral, têm feito elogios públicos a esse regime diferenciado e têm dito que querem manter para depois da Copa essa forma rápida, ágil de se fazer a obra pública, né? Essa forma rápida, ágil, que fez que a nossa Copa do Mundo custe 10 vezes mais do que ela inicialmente ia custar. Vocês vão se lembrar que alguns anos atrás todas as obras da Copa estavam atrasadas. E todas elas começaram a andar muito bem depois que o regime diferenciado de contratações passou a ser vigente. E eram as mesmas empresas que estavam atrasando as obras anteriormente, que a partir daquele momento começaram a fazer as obras de maneira ágil e eficiente, né? Alguém deve encontrar algum motivo em algum momento para explicar esse fenômeno da natureza e da organização empresarial no Brasil. No conjunto do que foi chamada matriz de responsabilidades do governo em relação à Copa do Mundo, nós temos uma anedota hoje, né? Praticamente todas as obras que justificaram socialmente o acontecimento da Copa no Brasil foram suspensas, ou não aconteceram, ou estão atrasadas, ou foram canceladas. Por exemplo, em Porto Alegre eram 13 obras, 10 delas foram canceladas, ficaram 3 obras relativas ao Beira-Rio, né? Apenas uma obra viária, que é a elevada lá da Zona Sul. Todas as outras estão paradas. Nós temos muitos legados da Copa. Eu posso citar, por exemplo, o levantamento da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, de que 250 mil pessoas estão desalojadas por causa da Copa. Esse é um legado, a Copa vai deixar isso aqui, as pessoas vão continuar aqui e não vão ter onde morar depois da Copa. Uma porção de obras inacabadas ou mal feitas, né? Nós temos em Porto Alegre várias obras viárias que estão prejudicando o funcionamento normal da cidade, né? Entre elas a terceira perimetral, há muitos anos está parada entre a Bento, na altura da Bento Gonçalves. Nós temos a Avenida Tronco, que as obras foram iniciadas e hoje estão abandonadas. Então esse tipo de legado vai ficar para o Brasil. Nós temos um legado maldito, que é desses estádios de futebol, né? São 12 estádios de futebol, dos quais 6 têm questionada a sua potencialidade de utilização e 3 comprovada a potencialidade nula de utilização, né? Aí se houve coisas do tipo, o secretário do Ministério do Esporte, o Luiz Fernandes, disse que, por exemplo, em Brasília o estádio pode ser usado para concursos. Eu fico imaginando de que natureza pode se realizar concursos num campo de futebol, né? Ou nas arquibancadas do estádio de futebol. Ele não fez concurso, o Luiz Fernandes. Talvez o concurso dele para entrar no governo federal de vez, como funcionário de carreira pública, se realize lá em Brasília e talvez ele não vá gostar tanto dele realizar lá. Nós temos o outro legado muito importante, que é em relação à segurança pública. O governo tem dito com bastante veemência de que fica um legado para a segurança pública. Realmente fica. Nós estamos usando agora aparelhagens, né, equipamentos de segurança pública utilizados em zonas de guerra. Por exemplo, o exoesqueleto do Robocop, né, que a pessoa que veste pode agredir aos outros e não sofrer o impacto da agressão, bombas inteligentes de gás lacrimogênio e gás de pimenta, né? Aparelhagens de som que podem causar danos às pessoas que são alvejadas por aquela antena que emite uma frequência que é danosa ao nosso tímpano, e tem sido dito que isso tem sido usado, que isso vai ser usado ao combate ao terrorismo. Eu fico imaginando que tipo de terrorismo, né, que é de massa. Quantos terroristas vão vir? São aparelhagens para conter
grandes massas da população, vão vir terroristas de bandos, então, aqui no Brasil, e o treinamento também que eles receberam, né, de oficiais ingleses e americanos, mais ou menos como foi também o acordo aí que teve durante a ditadura, né, para melhorar as técnicas de tortura e apreensão de informações, né? São alguns dos legados que nós vamos ficar. Fora uma conta bem grande, a FIFA vai levar entre 4 e 10 bilhões, mas a Copa mais lucrativa da história da FIFA, né? Entre 4 e 10 bilhões de dólares ao final da Copa, e nós vamos ficar com pelo menos 40 bilhões do custo efetivo da Copa, especificamente da Copa. Esses são alguns dos legados que a gente pode dizer que a Copa vai deixar. Além de ter broxado um pouco o futebol, né? Agora aqui no Brasil a gente tem observado em todos os lugares a diferença que tem essa Copa em relação a outras, né? Nós não temos o pessoal na rua, camisas da seleção, bandeirinhas e coisa e tal. Um pouco isso é bom porque nós estamos entendendo o que é o futebol hoje, como ele está sendo organizado, por quem está sendo organizado. E especificamente no caso brasileiro, isso é mais fácil de ver, né? A mídia não é um canal de transmissão de informações. A mídia é parte interessada nos fenômenos sociais que se dão no terreno da vida dos brasileiros, né? Então é importante que a gente parta desse momento, é uma parte interessada. Como parte interessada, ela precisa arranjar formas de valorizar os seus produtos. Tu dissesse bem, um produto midiático. Um deles é esse jovem rapaz que foi capturado por essa ideia de um esporte commodity, assim, um esporte mercadoria, e é parte dessa estrutura que mantém e reproduz essa lógica de esporte ligada à esfera comercial, né? Uma das principais rendas desses mega eventos que estão acontecendo nos países subdesenvolvidos, África do Sul, Catar. O Catar é um país muito rico e muito subdesenvolvido também. A Rússia e aí por diante, tem acontecido justamente por conta de que precisa se expandir, né, esse esporte mercadoria, e uma das formas de fazer isso é levar até esses lugares. Outra forma de fazer isso é levar por meio da televisão, né? Então, grandes rendas são feitas pelo broadcasting e pelo pay-per-view, e algumas das maiores empresas do mundo são hoje empresas de comunicação. Eles precisam ter formas de manter e reproduzir essa estrutura, e uma dessas formas é valorizar os seus produtos. O Neymar é um desses produtos, ele vem sendo bombardeado assim, pela mídia, então fica uma coisa como se ele fosse vítima disso, ou uma superexposição e coisa assim, mas no final das contas é parte de todo um sistema que envolve grandes empresas que por meio de patrocínio se vinculam à imagem de um atleta, enquanto é interessante para elas, e a mídia que faz isso circular, né? Eu acredito que o Neymar, assim como outros atletas, né, vai ter durante algum tempo, porque é impossível precisar essa imagem pública e essas empresas vinculadas, né, à sua imagem pública, e que as empresas midiáticas vão fazer essa cobertura e vão fazer a imagem dele circular. Assim como também acho que podem acontecer coisas que podem nos surpreender nesse vai e vem de acontecimentos, como foi o caso do Robinho, que é um caso bem similar, saiu do mesmo time, foi para a Europa, era uma grande esperança, e acabou que não realizou aquilo que era esperado, e hoje, de certa forma, precocemente cai no ostracismo, né? Um jogador que está num dos principais times do mundo, tem altas performances, mas não tem mais esse apelo comercial, e por conta disso, de certa forma, está sendo esquecido no universo do futebol, né? Perfeito, professor. Muito obrigado. Tá bom, que é isso.